Boa tarde, caros internautas. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso programa Curiosidades da Igreja Católica e hoje com o tema As Ordens Mendicantes. As ordens religiosas, ditas mendicantes, têm por regra fundamental a imposição aos seus membros de nada possuírem em comum. Esta exigência completa a imposição da pobreza individual, como as demais ordens religiosas. Além disso, é ainda permitido às ordens mendicantes o direito de mendigar nos locais públicos, donde advém o seu nome. Estes institutos exercem também atividades caritativas e pastorais, dedicando-se aos seus frades. Assim se designam os seus efetivos, muitas vezes referidos como monges, estes pertencendo às ordens monásticas. Também a pregação itinerante nos meios urbanos, preferencialmente, estas ordens fortemente hierarquizadas desde sempre gozaram do privilégio da isenção, pela qual o Papa libertava uma comunidade religiosa da jurisdição do bispo diocesano, colocando-a sob a alçada do Vaticano. Então nós vemos aqui a criação destas pequenas ordens, por assim dizer, que foram tomando ao longo dos anos uma proporção, que foram ganhando não só direito diocesano, ou seja, estar sob a jurisdição daquela diocese ou daquele bispo diocesano, mas que foram tomando também a proporção de avançarem em relação a isso. Terem um reconhecimento não só diocesano, mas um reconhecimento universal, tendo agora a sua autonomia ou sua autoridade apenas ligadas ao Papa. E o mais interessante é que desde o início estas ordens elas farão prevalecer os conselhos evangélicos, emitidos em seus votos de pobreza, que se espera, ou pelo menos se esperava, que os seus membros fossem viver a castidade e a obediência. Tanto é que hoje em dia você pode perceber e se vê claramente que o que é destinado a estas ordens ou congregações é repassada para os seus membros com a permissão de seu superior local ou provincial. As ordens mendicantes existentes compreendem os dominicanos, os franciscanos, os mais numerosos, divididos em vários ramos, frades menores, conventuais, ordem do qual pertence o nosso bispo diocesano, Dom João Wilk, capuchinhos e terciários. Os agostinhos, que são eremitas, descalços e recoletos, e os carmelitas, calçados ou da antiga observância, e descalços ou da observância reformada. Os servitas, os mínimos, os hospitalários de São João de Deus, os mercedários, os trinitários e a ordem teutônica, para além dos ramos femininos de alguns destes institutos religiosos. Então, alguma dessas ordens tem não só o seu ramo masculino, mas também o seu ramo feminino. Por exemplo, os franciscanos, que têm assim as chamadas clarissas, que provém de Santa Clara. Temos também os carmelitas, tanto no ramo masculino quanto no ramo feminino. As raízes destas ordens remontam no século XII, período de grande agitação social e espiritual. Numerosas personalidades, visionários ou inspirados, que fundam comunidades
que rompem com as autoridades constituídas, civis ou religiosas, marginalizando-se socialmente. É o caso dos valdenses ou dos cátaros, ou albigenses, no sul da França, por exemplo. Neste contexto de efervescência religiosa, Domingos de Gusmão, mais tarde São Domingos, cônego da cátedra de Osma, na Castela, Espanha, a convite do Papa Inocêncio III, em 1205, acompanhará o seu bispo Diego na evangelização dos hereges do Languedoc, sul da França, através da pregação e do exemplo de uma vida sem pecado. Um dos seus primeiros atos será a criação de uma comunidade feminina em Prouville, na diocese de Toulouse. Em 1215, o bispo desta cidade encarregará Domingos de pregar contra os cátaros na região, depois do seu sucesso em Montpellier. Rapidamente, Domingos achar-se-á à frente de uma comunidade de missionários, origem da futura Ordem dos Pregadores ou Dominicanos, autorizada pelo Papa Honório III em 1216. Então, vemos que estas ordens pequenas foram tomando proporções mediante a espiritualidade, inclusive muitas delas surgiram a partir de enviados do próprio Papa, como São Domingos Sávio, como São Domingos de Gusmão, que juntamente com seu bispo, então, vai buscar a conversão destes cátaros, ou podemos dizer pagãos, que após a sua conversão, então, fará parte, ingressará na igreja, e alguns deles até acompanharão Domingos de Gusmão na criação desta nova ordem, ou desta ordem dos pregadores, ou, pelo caso, dominicanos, por causa de Domingos. Ainda hoje, esta ordem ela é muito forte, se dedica muito à questão do próprio estudo também da pregação da palavra, mas também de formar bem seus pastores. Se não me falha a memória, a Universidade Angelicum, em Roma, está sobre a jurisdição dos pregadores, da Ordem dos Pregadores. Na mesma época, por volta de 1209, Francisco, o jovem oriundo de uma família de mercadores de Assis, Francisco de Assis, Itália Central, renuncia à sua vida fácil e inspirada em ideais da cavalaria, decidindo dedicar-se a uma existência de acordo com os valores do Evangelho. Acabará por fundar uma ordem, um pouco a seu contragosto, a que chamará de frades menores, ou irmãos pequeninos, aprovada pelo Papa Inocêncio III em 1210. Embora a regra definitiva só em 1223 tenha sido aprovada. Estas primeiras ordens mendicantes, quase simultaneamente, são logo seguidas de duas outras no século XIII, os eremitas de Santo Agostinho, de 1243, e os carmelitas, de 1234 a 1247. Nós podemos observar, caríssimos internautas, que as ordens mendicantes, elas vão iniciar a sua trajetória ou a sua espiritualidade de acordo com as necessidades do tempo, podemos observar. Como, por exemplo, os próprios franciscanos, os frades menores,
que foi a ordem criada por São Francisco, que visavam realmente a beleza de Cristo, de ver a beleza de Cristo nas realidades mais simples e mais pobres. De fato, se nós pararmos para analisar as ordens que foram se criando ao longo do tempo da história da Igreja, constituídas como na sua espiritualidade os conselhos evangélicos, vai ter como ideal a própria simplicidade do Cristo. Assim como o próprio Senhor, ao nascer, veio e nasceu numa manjedoura de uma família muito simples, assim deveriam ser estes membros destas ordens a viver com tudo, a pobreza, a simplicidade do próprio Senhor. Por isso que, como nós lemos no início, alguns inclusive eram permitidos de serem pedintes, de pedirem, poderem pedir junto àquela área em que estavam com a sua casa, ou um pouco mais afastado, porque viviam da providência. Viviam da providência de tudo aquilo que davam a eles, seja de veste, seja de alimento. E é interessante porque esta concepção que nós vamos ter, hoje nós temos esta concepção de maneira mais clara, nós vamos ver que, seguindo as orientações de seu fundador, ou de seus fundadores, as ordens não puderam sofrer tantas evoluções. Cresceram na sua expansão, mas com seus propósitos, características, com a sua espiritualidade, deveriam viver intensamente cada um desses. Podemos citar aqui de maneira clara os próprios carmelitas, que, renunciando ao mundo, às alegrias do mundo, aos prazeres do mundo, eles vão se dedicar instantemente à oração, à prática da caridade, mas, sobretudo, ao testemunho evangélico. O testemunho que era visto a partir deles mesmos, de seus exemplos. Aqui não se pode desmerecer as outras ordens, porque ambas tinham o mesmo objetivo de apresentar a simplicidade de Cristo, porém, com a espiritualidade da simplicidade, mas cada um na sua espiritualidade própria. Hoje, vemos estas ordens já na sua grande expansão e, por assim dizer, na sua reforma, e algumas, devido a algumas interferências, quase perderam o sentido inicial da sua ou seja, da sua fundação. Em outras palavras, devido a interferências extras monásticas, ou seja, fora dos monastérios, devido a essas influências que entraram, alguns quase perderam a sua própria espiritualidade. Claro que coube à Igreja dedicar-se constantemente para que isso não viesse a acontecer. Por isso, todas as ordens, antes de serem aprovadas pelos papas, sempre passavam por uma vistoria ou uma espécie de discernimento
para se ter consciência de que aquilo seria fixo. Assim aconteceu com franciscanos, carmelitas e também os pregadores. Graças a Deus, tivemos um grande contributo destas ordens, porque ensinaram o povo e, ao mesmo tempo, contribuíram com a igreja para a vivência, seja dos votos, castidade, obediência e pobreza, mediante aos conselhos evangélicos, seja para a própria imitação de Jesus Cristo, palavras, pensamentos e ações. Vemos tudo isto presente nestas ordens. Bom, vamos então para um intervalo e daqui a pouco retomaremos um pouco mais deste conhecimento das ordens mendicantes. Retornando aqui ao nosso tema, as ordens mendicantes, vamos então ver que os membros destas ordens mendicantes distinguem-se dos monges pelo fato de não acentuarem a contemplação e a liturgia na sua vida religiosa, antes privilegiando a vontade de imitar Cristo no apostolado, tendo uma atitude mais social e ativa, o seu zelo evangélico e aceitação popular eram tais, nos primeiros tempos, que não tardou muito a sofrerem a hostilidade do clero secular e dos bispos. Então vemos aqui como eles se distinguiam dos monges, porque os monges tinham a vida contemplativa, a vida de oração, a adoração perpétua, como alguns têm até hoje, a liturgia, seja a liturgia da Santa Missa, seja a própria liturgia das horas, eles vão se destacar, ou melhor, se distinguir, pelo simples fato de que estavam voltados à oração, mas também ao apostolado. Aquilo que nós falávamos. A partir de seus exemplos é que serviam de testemunho para os irmãos. Nós vamos verificar que haverá uma certa perseguição por parte de alguns do clero secular, porque haviam como que uma espécie de interferência, viam muitas vezes como interferência destas ordens mendicantes no campo do apostolado do clero secular. Alguns bispos, ao aceitarem estas ordens, até colocavam certas limitações, pois tinha que se dar espaço à evangelização secular feita pelo clero, então, de cada diocese. Estes viam com maus olhos os frades mendicantes invadirem o seu domínio, retirando-lhes fontes de rendimentos não desprezáveis devido à concorrência das igrejas, das ordens mendicantes às igrejas paroquiais. Então aqui havia o quê? Havia uma certa rixa, não só pela questão do próprio apostolado, mas também estamos vendo que por causa da colaboração que muitos paroquianos ou fiéis davam às igrejas locais, às igrejas paroquiais. Com a chegada destas ordens mendicantes e com a permissão para poder mendigar ou pedir, alguns donativos que antes iam para as paróquias e que iam fazendo com que o próprio clero fosse sustentado, já não tinha mais aquela proporção alta, porque agora o povo estava dividido. Foi visto com maus olhos, por isso, esta perseguição, embora vissem que as próprias ordens viviam apenas da providência. Só que não queriam saber, porque estavam interferindo, entrando num campo de jurisdição, seja do apostolado, seja da própria questão de donativos.
Além disso, os frades mendicantes implantar-se-ão nos colégios e nas universidades, originando-se conflitos com os professores titulares de certas cadeiras. Bom, foram implantando algumas escolas em que eles mesmos eram chamados por causa de sua intelectualidade ou da sua capacidade de darem aulas. E isso não só estavam interferindo na questão da própria jurisdição paroquial, mas começaram a interferir na função de ensinar, na função de dar aulas, ou melhor, de ensinar com capacidade as ciências humanas. Em 1253, os franciscanos e os dominicanos recusaram-se a participar numa greve organizada pelos estudantes e corpo docente da Universidade de Paris, a mais importante daquele tempo. Seguiu-se um violento conflito com os papas, a apoiar os frades contra os bispos e a universidade. Somente em 1300 haverá paz com a intervenção do Papa Bonifácio VIII, que limitou os privilégios dos mendicantes. De qualquer forma, na Idade Média, as ordens mendicantes conhecem um florescimento notável, ultrapassando em preponderância social, cultural e política, para além do número de efetivos, as ordens monásticas tradicionais e fechadas, que conhecem então uma certa estagnação. É interessante porque há um pensador que diz que mesmo sendo na perseguição que se vê o progresso, ou é no aperto que se vê a capacidade, vemos destas ordens mendicantes que estas, por sua vez, não movidas pelo orgulho ou movidas pela grandeza, mas pelo simples fato de colaborar, ensinar, ajudar, elas sofrem então essa perseguição, estando, de certa maneira, sobre a jurisdição do bispo, elas vão encontrar apoio no Papa. Este apoio não será visto com bons olhos, que, por sinal, foram uma das situações que levavam ao conflito dos papas com os bispos em relação ao papado, mas estas ordens encontram, então, um certo apoio nos papas, que vão dar ênfase nos primeiros anos, mas que também passarão por alguns declínios devido a alguns outros papas que, para evitar certos conflitos, tanto com os presbíteros quanto com os próprios bispos, vão limitar, como assim fez Bonifácio VIII, a questão da participação das ordens mendicantes, ou seja, limitação no seu trabalho e no seu apostolado. Claro que isso tudo serviu como uma espécie de purificação para estas ordens, que viram que, como Cristo foi perseguido, assim eles, por causa do nome de Cristo, seriam também perseguidos. Até que encontram, então,
o seu reflorescimento, encontram a sua reforma, o seu apogeu, por assim dizer, após o ano de 1300, que graças a essa intervenção aí de Bonifácio VIII. Bom, estas ordens, então, vão, após o seu apogeu, começar a ter os seus direitos igualados aos monásticos e às outras ordens tradicionais fechadas da época. Desde o Concílio de Trento, em 1545 a 1563, a maior parte das ordens mendicantes, e ainda que se mantenham ramos de estrita observância e pobreza absoluta no seio de algumas, é autorizada a possuir bens comuns, o que implica não viver exclusivamente da caridade pública, forma de vida desadequada ao século XVI. É interessante porque, após o Concílio de Trento, como nós observamos, vai se observar mais restritamente ainda a questão da própria pobreza, que no seio de algumas situações ou algumas realidades será autorizada a possuir bens. Bom, aqui entra um detalhe importante. O concílio aprovou que algumas ordens, tendo os direitos das ordens monásticas, meus direitos, pudessem adquirir alguns bens. Porém, contudo, entretanto, não poderiam esquecer-se do seu sentido, da sua espiritualidade, do foco, que seria a pobreza, a simplicidade. Ter bens imóveis, ter alguns bens imóveis, sim. Porém, que isto não viesse a cair no orgulho ou na vanglória, e isso afastasse de vez o real sentido da existência da ordem. Os tempos da Contra-Reforma implicavam uma maior capacidade de resposta das instituições católicas, entre as quais sobressaíam as ordens mendicantes, de grande utilidade apostólica, e se envolviam, mercê dos grandes impérios coloniais, que se desenhavam no século XVI. Daí a necessidade de possuírem bens comuns que gerassem rendas para suportar todo esse conjunto de atribuições que se lhe afiguravam o Código de Direito, O Código de Direito Canônico reconhece-lhes, porém, o seu estatuto original e concede-lhes o direito de pedir esmola na diocese a que pertence à comunidade. Então, aqui é interessante nós entendermos claramente que o Concílio de Trento, ele vai dar esta possibilidade a estas ordens de terem seus bens móveis, imóveis, contudo que não esquecessem da sua principal realidade, ou seja, o sentido de qual foi a sua criação. Alguns anos após a criação destas ordens, anos mais tarde, bem mais tarde, algumas delas vão passar por algumas reformas. Algumas serão desfeitas e iniciarão do zero. Outras passarão por uma reforma a partir de seus membros atuais. Por quê? Porque com esta decisão do Concílio de Trento, algumas
perderam o sentido. Porque a ordem do Concílio de Trento era: possuem bens imóveis, podem possuir seus bens, contanto que não esqueçam de seu sentido, do seu foco. Mas algumas perderam. Já não viviam mais aquela pobreza, já não viviam os conselhos evangélicos, já não viviam a simplicidade em Cristo. Por isso deveriam passar por algumas reformas. Algumas, inclusive, não tão longe da nossa atualidade, passaram por reformas. Os próprios carmelitas foram reformados, devido ao distanciamento, o afastamento da sua espiritualidade, do teor ou da proporção que tomou um outro sentido que não pertencia ao inicial. O direito canônico prescreve direitos a estas ordens, entre eles exatamente o fato destas ordens poderem ter como tirar o sustento de suas esmolas pedidas nas dioceses ou igrejas locais. Originalmente itinerantes, os mendicantes foram se gradualmente fixando em conventos, comunidades estabilizadas, donde irradiavam para suas ações apostólicas ou demais incumbências pastorais e caritativas. Muitas vezes denominam-se as suas casas, erradamente, mosteiros ou abadias, termos ligados às ordens monásticas. A centralização das ordens mendicantes é outra das suas características marcantes, com uma organização em províncias, à frente dos quais se encontra um superior, dito provincial. No governo de cada ordem existe um superior geral, eleito em capítulo geral, em intervalos de tempo variáveis, segundo o instituto religioso e seus estatutos. Bom, com o avanço das ordens mendicantes, nós vamos observar que a sua expansão tomou tal proporção que ambas já precisavam ter lugares, casas, por assim dizer, nas diversas lugares, nas diversas dioceses onde se encontravam. Bom, alguns chamam, hoje em dia também se chama, conventos ou abadias. Porém, destas ordens mendicantes não se deveria chamar de convento ou de abadias, porque isso estão ligados às ordens monásticas. Quem mora num convento, ou melhor, no mosteiro, não convento, mas mosteiros ou abadias, quem mora no mosteiro são aqueles que são monges, que vivem a vida monástica de contemplação, oração, adoração perpétua e todas essas regras. Assim como temos a questão das abadias, como vemos em São Bento, nos beneditinos. O certo, então, para algumas ordens, como as ordens dos franciscanos, seriam conventos. Casas ou conventos, não mosteiros. E com o avanço destas ordens, elas foram chegando a tal realidade que se viu necessário ter uma casa, vamos assim dizer, da casa-mãe ou casa central, onde ali estaria o superior geral. E a partir destas reformas, foram se constituindo os estatutos em que se tem uma estrutura governamental, uma estrutura de governo, uma estrutura ou uma espécie de hierarquia dentro da ordem que temos inclusive hoje. Então nós temos o seu superior geral e cada casa ou cada convento possui o seu superior, ou seu chamado de prior local, ou provincial também, como assim se pode chamar, dependendo de como é a realidade de cada ordem mendicante.
Após os abalos profundos sofridos na Revolução Francesa e no século XIX, com a diminuição do número de efetivos, o desaparecimento de províncias e comunidades inteiras, as perseguições e projetos nacionais de laicização, e após uma fase de renascimento em finais da década passada, as ordens mendicantes encontram-se hoje em dia implantadas em todas as regiões do mundo, apesar de conhecerem uma certa estagnação no seu crescimento e sua atividade missionária, educacional, pastoral e científica, que por sinal é notável, constituindo-se como um dos baluartes do mundo católico da atualidade, possuindo igualmente um inigualável número de santos e beatos, sendo algum deles dos mais cultuados e famosos entre todos, como São Francisco, Santo Antônio, São Domingos, Santa Teresa de Ávila. Vejamos, caríssimos, que a realidade da vida monástica, ela tomou, ou melhor, da vida das ordens mendicantes, essa realidade ela tomou uma expansão. Ou seja, o que eram apenas simples casas em diversos lugares, tornou-se agora diversas casas em quase todo o mundo. Estas ordens mendicantes, dominicanos, franciscanos, nas suas ramificações, carmelitas, nós as temos no mundo inteiro. Inclusive no Brasil, nós temos um vasto número destas ordens, cada qual seguindo a sua regra de província, cada qual sendo governada segundo o seu prior local, mas em comunhão, sempre em comunhão com o bispo local, e muitas delas com direito, para assim não dizer todas, já com o direito pontifício. E aqui nós explicamos isso. Quando vai se surgindo uma ordem, ou uma comunidade, ou uma congregação, ela passa primeiro por uma avaliação diocesana. Ela primeiro passa por todo um discernimento, toda uma avaliação. Após isto, então, que o bispo dá o direito diocesano, em que ele a reconhece. O bispo e a diocese, aquele bispo e aquela diocese, estão reconhecendo aquela comunidade, aquela congregação, aquela ordem que surgiu, como válidas, como ordens realmente mendicantes, ordens para viver a espiritualidade, sejam os seus fundadores, né, as espiritualidades da própria ordem local, ou inclusive algumas que vão se desmembrando destas outras ordens. Com o passar do tempo, com o avanço que vão tendo, com a proporção que vão chegando, inclusive não só de casas, mas de membros, em que vai se explanando um pouco mais dessa espiritualidade, em que vai se falando um pouco mais da vivência, então vai sendo conhecida pela igreja como um todo, aí sim recebe então o direito pontifício. De fato, nós precisamos recordar que todas estas ordens mendicantes, preexistentes inclusive hoje, não podem perder o seu sentido real dos conselhos evangélicos, dos quais originaram os votos, pobreza, castidade e obediência, mas também da imitação de seus fundadores,
que, por sinal, tiveram como modelo e testemunho o próprio Cristo. Então, em outras palavras, as ordens, os membros dessas ordens, não podem se esquecer de dar testemunho de seu fundador, da espiritualidade própria que viveu o fundador, mas também daquilo que viveu nosso Senhor, certo? Então, aqui um pouco mais das nossas ordens mendicantes, um pouco mais da nossa história que hoje vivemos segundo estes aspectos. Bom, aqui chegamos ao fim deste tema. Nos encontraremos no próximo programa, em que abordaremos mais uma curiosidade da Igreja Católica. Fiquem com Deus.